7 de setembro, domingo. Muito obrigado por você estar aqui em meu canal no YouTube ou assistindo esse vídeo pelo site Finance News. Pessoal, espero que você tenha tido uma excelente semana. No vídeo de hoje nós vamos ver o gráfico do índice Bovespa e desses papéis nessa sequência. Vale 3, Petri 4, BBAS 3, Braskem, Cosan, Embraer, ISA Energia, ISAE 4, que é a antiga Transmissão Paulista. E depois vamos terminar com a VEG e dois papéis que foram pedidos, MDNE 3 e a LVV3 Lavi, Moro do B e Lavi. Com relação ao índice Bovespa, vamos botar aqui no gráfico diário. Vocês desculpem que a voz hoje, pessoal, não está muito boa. Eu tive um resfriado muito forte aí na semana que passou, então a voz está nasal, tá? Não reparem, por favor. E vamos então começar aqui o nosso estudo. Eu lembro que isso aqui, pessoal, que eu estou fazendo é um estudo e não é recomendação nem de compra nem de venda, tá? Só quem pode recomendar é analista certificado para isso. E como eu não sou analista, eu sou investidor, sou trader, tanto quanto você. Então, por favor, o que eu falar aqui não entendam como recomendação. Você faça a sua própria avaliação ou então consulte o seu analista antes de tomar qualquer decisão, certo? Índice Bovespa fazendo nova máxima aí na semana. Eu não consegui colocar aqui na tela, pessoal, o ticker escrito aqui na tela, tá? Aqui na plataforma. Mas você lá no canto direito, lá no canto esquerdo, lá em cima você vai ver o ticker do ativo que eu estou falando, tá? Então neste momento estamos falando do Ibovespa. O Ibovespa no gráfico diário, pessoal, fez uma nova máxima aí na sexta-feira, tá? E o que a gente observa agora? Então nós temos aí a nova resistência do índice Bovespa, aquele topinho lá deixado na sexta-feira, que está na faixa dos a faixa ali dos, precisamente na região dos 143.408 pontos, tá? Ali agora tende a ser uma região de resistência no gráfico, certo? Nós temos como pontos de suporte, caso o índice faça uma correção de curto prazo, tá? Nós temos então os topos rompidos, essa faixa aqui dos 142.389, por ali é um ponto tecnicamente de suporte, O outro ponto de suporte, na minha opinião, está aqui na faixa dos 141.575, depois na média de 9 períodos, 140.503 pontos, tecnicamente também um suporte, tá? O que eu gostaria de ver é o índice fazendo novas máximas com o volume crescendo. Olha o volume aqui embaixo, ó. O volume tem caído, tá? Eu gostaria de ver esse volume subindo com o índice fazendo novas máximas. Então, esse volume me deixa com um pouquinho, com algumas dúvidas, o quão sustentável é esse movimento de alta do índice fazendo novas máximas, Nós não temos uma força compradora tão intensa quanto tínhamos, por exemplo, lá no meio do ano, lá em maio. Olha aqui o volume onde estava, Então, muita gente aí esperando alguns desdobramentos, E tanto na política quanto na economia para tomar decisões, e os estrangeiros, Os estrangeiros seria importantíssimo que voltassem à nossa bolsa com força para a gente ter um movimento de alta sustentável, Gráfico do índice Bovespa diário, tá? Veja aqui, ó, as médias apontam para cima, levemente para cima, mas estão apontando. Nós estamos na quinta semana de alta, o que sugere, veja bem, sugere que pode haver aqui uma consolidação, ou seja, ficar andando de lado, por um tempo, que é uma forma de correção. Ou pode haver uma correção também, com uma queda até a faixa ali dos 141.593, topos rompidos, tá? 140.450 pontos, quem sabe ali a faixa dos 140 mil pontos, Depois mais embaixo ali nos 138.771, ou quem sabe até mesmo nas médias, só que aí teria que ser uma queda mais acentuada, 136 mil pontos. O que eu não gosto do índice Bovespa? Eu não gosto do índice Bovespa subindo, fazendo novas máximas, e o volume
aqui, ó, volume numa tendência de queda, tá? E se a gente olhar o volume aí das últimas semanas, também não é um volume expressivo, tá? Então, eu gostaria de ver esse volume aumentando e o índice fazendo novas máximas. Aí sim vai estar me confirmando que nós temos uma grande força compradora no mercado, tá? Sustentável, como eu gosto de falar, certo? Nesse tempo gráfico, a próxima resistência agora é a máxima histórica, né? Máxima histórica do índice, que está lá na faixa dos 143.408 pontos. Toca lá, tende a cair, certo? Se romper, o índice segue na sua trajetória de alta, tá? Vamos então agora ver aí o próximo ativo, que é a Vale. Próximo ativo que é a Vale. Aqui está o gráfico da Vale. É o gráfico semanal esse aqui, tá, pessoal? No gráfico semanal, a Vale chega num ponto muito importante de resistência, que é uma resistência já de longo prazo, tá? Eu vou só mostrar aqui para vocês, ó. Olha aqui, ó. A Vale agora, gente, ela tá pertinho ali de uma resistência que, na minha opinião, precisamente é ali nos R$ 56,77, tá? Fechou 56 chegou a tocar naquele ponto, né? 5,667, quase tocou e fechou um pouquinho abaixo. Aquela região, então, é resistência, tá, pessoal? Qual é a próxima resistência a ser vencida da Vale? É 56,77, tá? Bom, como a Vale subiu aí já por 3 semanas, tá? Esse aqui é o gráfico semanal da Vale. É normal que perto de uma região de resistência, após 3 semanas subindo, ela faça uma lateralização ou até mesmo uma correção, tá? Seria normal isso aí, né? Tem suporte na média de 9 períodos, 54 com 15. Tem suporte também em topos rompidos, né? Aqui no semanal, que quais seriam eles, né? A faixa ali dos 56 com 31, a faixa dos 55 com 52, por ali, né? A região aqui também dos 54 com 91. O que eu não gosto na Vale? O volume muito baixo, né, gente? Então a gente vê o ativo subindo aí nas 3 últimas semanas e o volume baixinho, né? Muito baixo. Esse volume aqui teria que aumentar para mostrar que nós temos uma força compradora que pode sustentar uma nova onda de valorização no índice, tá? Acima dessa região dos 56,77, certo? Bom, no gráfico diário, a gente vê zigue-zagues para cima, papel acima das médias, se recuperou, volume muito baixo, né? Muito baixo mesmo. Vejam que a média durante a semana, a média de 9, que é essa linha azul mais fina, se comportou como uma região de suporte. Então a média continua sendo suporte de 9 períodos, 5, 5 com 5, 9 no gráfico diário da Vale 3, tá? A Vale tem como resistência aqui, aquele ponto que eu já mencionei, né? R$ 56,77, tá? Ali é resistência, toca lá, tende a cair, tá? O que eu gostaria de ver é a Vale rompendo, então, 56,77. E esse rompimento, gente, com aumento de volume, tá? Como se afastou um pouquinho aqui das médias, é normal que o ativo fique, e como está perto de uma região de resistência, é normal que ele consolide, fique andando de lado, ou então faça uma realização até níveis de suporte, tá? Vamos ver agora a Petri 4. Vamos ver aqui de novo, Petri 4. Petri 4, gente. Bom, a Petri 4, pessoal, se nós imaginarmos que isso aqui, ó, a Petri 4 vem fazendo uma realização normal, né? Vamos ver aqui, ó. Ela fez zigue-zagues para cima, tá? Olha aqui, vem fazendo zigue-zagues para cima, né? É normal que agora ocorra esse ponto aqui, né, de correção, tá?
Foi uma correção um pouquinho forte para uma sexta-feira com um volume que me chamou a atenção, um volume alto, né? Mas parou aqui na região da média de 21. Pelo menos respeitou a média de 21 como região de suporte, tá? Então, média de 21 é um ponto de suporte técnico da Petri 4 no gráfico diário. Ou seja, a região dos R$ 30,35, tá? Bom, o ativo fechou abaixo da média de 9. Então, a média de 9 é aqui, nesse caso, uma resistência. Resistência em R$ 30,93, tá? E a outra resistência está aqui, ó, no ponto mais alto desse topinho, tá? Aqui, ó. Então, a principal resistência agora de curto prazo é R$ 31,44. Tem que romper 31,44 para dar seguimento à sua alta, né? E quem sabe fechar o gap. Esse gap eu já mencionei na semana passada, né? Que gap é esse que nós estamos nos referindo? É esse aqui, ó. Tá? Temos um gap aqui deixado lá no mês de agosto, né? E se a Vale romper ali a faixa dos R$ 31,44, ela pode rapidamente fechar aquele gap lá em cima e pular para a faixa dos 31,79, tá? Que é a parte superior do gap. A parte superior do gap, no caso aqui, é uma resistência, certo? A outra resistência, o outro alvo, né, estaria na faixa de 32,20. Mas para isso tudo vai ter que romper antes esse topo aqui, né? Ok? Vamos lá, o semanal da Petri 4. Aqui no semanal, gente, nós vemos a Petri 4 acima da média de 21. Média aqui é um ponto de suporte, né? Média de 21 períodos, né? Então, a média que está em R$ 30,46, tá? E a resistência que tem que ser rompida é o mesmo ponto que eu mencionei no gráfico diário, né? 31,44 é o ponto a ser rompido, tá? O gráfico diário da Petri 4, na minha avaliação, não é ruim, tá? Tem um porém aqui com relação ao volume, que continua abaixo, embora o de sexta tenha sido um movimento um pouquinho acima do normal, né? Mas se a gente imaginar isso aqui, ó, aqui, ó, isso aqui é uma perna de alta, isso aqui é um teste de fundo, se armar pivô, pode ficar um gráfico interessante, ok? Bom, vamos seguir então para o nosso próximo papel aqui, que é o Banco do Brasil e depois o Braskem. Banco do Brasil eu coloquei aqui, tem muita gente pedindo para a gente dar uma olhadinha, mas estudar o papel, né? Caiu muito, né? O Banco do Brasil, para mim, gente, numa frase bem simples, né? Banco do Brasil, compras só e somente só se o ativo romper essa faixa aqui, ó, romper o nível, né? Romper precisamente R$ 21,53 com aumento de volume aqui embaixo. Cuidado se romper R$ 51 reais. É R$ 21,53. Cuidado se romper com volume baixo, ou aquele rompimento ali entre 10 e 11 horas, tá? Tem que ter um manejo de risco aqui bem eficiente e tem que ser bem rígido com as regras aqui desse manejo de risco. Tem que deixar um candle de fechamento acima desse nível, né, que eu mencionei, acima desse topinho ali do dia 1º de setembro e com volume alto, ok? Porque senão pode ser um falso rompimento, né? E cuidado com os falsos rompimentos. Ainda mais num papel como esse, que o mercado está de olho aí em questões políticas, geopolíticas, né? A lei Magnitsky, enfim, muita notícia pegando no papel, né? Além do balanço ter vindo com problemas, né? Questão da carteira do agro. Enfim, tem uma série de questões aí, tá? O ativo tem suporte no ponto que parou ali na sexta-feira, né? R$ 20,76 na média de 9, tá? Vamos dar uma olhada no semanal? No semanal, o ativo está fazendo agora tão somente um repique, tá? Que significa isso, né? Bom, ele vem caindo, ó, onda, ó, aqui, ó, vem caindo. Vamos desenhar aqui para ficar mais fácil a gente entender, ó. O ativo cai, vai até a média, cai de novo,
vai até a média aqui, cruzou para cima da média de 9, mas a de 21 é um ponto de resistência, lá em R$ 22,66, tá? Então, vai tocar na média, vai cair, vai fazer tudo isso aqui para baixo de novo, ou nós estamos diante aqui nesse gráfico, né, de uma situação que é a seguinte, ó. Estaríamos diante, não custa aqui a gente pensar em hipótese, né? Estaríamos diante disso aqui de uma perna de alta que vai até a resistência, sente a resistência, cai, testa fundo, né? E depois volta a subir numa onda 3 para cima. Bom, é uma hipótese, tá? Mas para isso a gente precisa ver o ativo pelo menos se aproximar um pouquinho mais da média de 21 no semanal, tá? Que é uma senhora resistência, né? Ok? Fica aí então para vocês avaliarem, né? Vamos ver Braskem. Braskem BRKM5 é um ativo que muita gente desistiu do papel, uma série de eventos aí que jogaram contra, né? Agora voltam aí as notícias, rumores, né? De a venda da participação da Novonor, que é a antiga Braskem, né? Na verdade não são rumores, a própria Novonor confirmou que está negociando, né? O fato é o seguinte, olhando friamente aqui o gráfico, né, tem uma questão também que o mercado gostou, que foi uma decisão da Camex, né, a Câmara de Comércio Exterior, se não me falha a memória, ela tomou uma medida que beneficiou, né, um dos produtos que a Braskem faz, tá? Uma medida aí que, se não me falha a memória, a medida anti-dumping contra os Estados Unidos. Olhando aqui friamente o gráfico, né, gente? Olha aqui, para mim é muito simples, ó. O papel sobe e é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui, ó. Olha só, temos uma perna de alta? Temos. Temos um teste de fundo? Temos. Está armando o que parece ser um pivô de alta? Sim. Se esse ativo romper, se e somente se romper a faixa aqui, essa faixa, esse nível de preço aqui, ó, se romper, pode fazer tudo isso aqui para cima. Qual é o nível de preço que eu estou falando? Eu estou falando R$ 9,86, a máxima do dia 28 de agosto. Certo? Para mim, é um ativo que pode ficar interessante, desde que rompa R$ 9,86, né? Com o volume aumentando. E esse volume está extremamente baixo, né? Isso é um dos problemas desse ativo, né? Volume muito baixo. Tá? Fica então aí para vocês avaliarem. Quero ver também Cosan, que muita gente pediu aí durante a semana. Cesan 3. A Cosan é um dos ativos que mais sofreram aí, né? A culpa também da própria empresa, né? Que se endividou fortemente com algumas das suas empresas controladas, principalmente a Raízen. Agora, não poderíamos deixar de mencionar esse papel no nosso estudo aqui. Por quê? Porque o papel fez isso aqui, né? Tá. Tem um pivôzinho aqui de alta que quem aproveitou tá de parabéns. Olha aqui embaixo, ó. Sobe. Vamos lá. Vamos pegar a caneta aqui para desenhar melhor. Vamos pegar aqui. Às vezes a plataforma não ajuda, né? Vamos pegar aqui. Olha aqui, ó. Sobe. Testa fundo. E olha o que o papel faz. Que maravilha, né? Isso aqui, quem acompanha o ativo lá pelo gráfico de hora em hora, não sei se algum de vocês faz isso, né? Conseguiu enxergar. Tá aqui, ó. Vamos apagar esse aqui. Tá aqui embaixo, ó. Tá? Isso aqui no gráfico de hora em hora, né? Isso aqui é muito difícil de pegar, né? A não ser quem acompanha um papel desse, enfim, né, de perto, né? O fato é, médias apontam para cima agora, rompeu violentamente a média de 21 períodos, o que não acontecia desde junho, tá? E rompeu com muita força. E olhem o volume monstro, tá? Muito bem. Tem uma série de notícias aí também impactando o ativo, né? E olhando aqui o gráfico somente, pessoal, é hora de comprar? Não, né? Por quê? Quem faz um adequado manejo do risco não compra. Por quê? Porque está muito afastado das médias. Veja bem, está afastado 17,7% das médias. 17,7% é o tamanho do risco. E aí, você correria esse risco?
a gente corre um risco de no máximo 3 a 5%, né? Tá? Então é muito risco. Teria que esperar, você tem o ideal aqui, quer dizer, o ideal não, na minha opinião, a melhor estratégia aqui é esperar um recuo do ativo até pontos de suporte, tá? Tem suporte ali, antes da média, tem suporte em 7,18, 7,15, depois 6,95, depois ali a faixa dos 6,76, por ali, né? São pontos de suporte. Uma vez voltando até esses níveis, aí você avalia. Mas o que é legal é que subiu com força e o volume deu sustentação a essa alta. Tá? Olhem a importância do volume. Se isso aqui fizer um teste de fundo, tá? Um teste de fundo aqui, né, com zigue-zague para baixo, encontrar suporte, depois voltar a subir, pode virar um ativo muito interessante, fazendo uma enorme onda 3 para cima, né? Tá? Então, acho que vale colocar no radar para ficar de olho aí, né, nesse ativo. O outro, Embraer, também me chamou a atenção, tá? Embraer, MBR3. Por que me chamou a atenção, né, gente? Embraer me chamou a atenção por um detalhe aqui muito importante. Olha aqui, ó. Vamos botar aqui na caneta aqui para a gente ver melhor. Sobe, testa fundo e volta a subir, tá? Se o ativo romper 83,98, né? 83,95, né? Se romper a resistência, né? Eu estou me referindo à resistência aqui em cima, ó. Se romper essa resistência, pode projetar para cima toda uma onda 3. O que eu estou querendo dizer com isso? O ativo pode projetar para cima essa perna de alta, tá? Podemos usar aqui também Fibonacci, né? Vamos botar Fibonacci aqui? Vamos fazer um exercício de futurologia, né? Projeção de Fibonacci. Põe no fundo, eleva até o alto de uma possível onda 1 para onda 2, põe no fundo de uma onda 2, e agora vamos achar o 100%. 100%. R$ 92,24 é o primeiro alvo de Fibonacci que estaria me dando se a Embraer romper a máxima, né, de 83,71. Mas tudo isso tem que ser feito no rompimento, um candle de fechamento no diário da Embraer, com aumento de volume. O volume vem aumentando, né? Nós precisamos que aumente mais, tá? Fica aí para você avaliar. Vamos dar uma olhadinha no gráfico semanal, né? A voz está ficando bem difícil, tá, pessoal? Bem nasal, não reparem, por favor, tá? Olha aqui, ó. No semanal, o ativo fez uma correção boa até a média e já deixou um candle de alta aí bem bonito, né, na semana que passou. Tá? O que o papel precisa fazer é romper ali 83, né, R$ 83 com 94, 95, tá? 84 reais nesse tempo gráfico, né? E com o volume aumentando. O volume da Embraer caiu bastante desde agosto, né? Tá? É um ativo em clara tendência de alta, né? E fica aí então para vocês também avaliarem, né? Fazerem os seus próprios estudos, tá? Vamos então ver agora ISA Energia, ISA E4. Esse ativo aqui eu mencionei ele alguns vídeos, algumas semanas atrás, né? E eu mencionei, vamos botar aqui ISAE no gráfico, aqui no gráfico diário. Olha aqui, esse ativo, eu mencionava ele que seria muito interessante se rompesse esse nível, rompeu, fez uma onda 3 bonita para cima, né? Tá? Então aqui o que eu questiono nesse ativo não estaria diante de mais uma onda de Elliott, né? Ou seja, vamos contar aqui as rondinhas, né? Onda 1, testa fundo, 2, 3, 4, será que vai fazer uma onda 5? Tá? Fica aí então para vocês também avaliarem, né? E vejam o que eu gosto, né? Isso que eu gosto no ativo, né? Vejam que ele fez aqui uma alta com o volume aqui embaixo crescente, ó. Tá? É isso que eu me refiro, gente. Sempre olhem o volume. Diminui a probabilidade de você comprar um ativo com
comprar um ativo com falso rompimento, né? Então a melhor compra aqui foi quando rompeu ali a região dos 22,36, né? E quem conseguiu fazer esse trade teve uma rentabilidade boa, tá? Agora o ativo veio até a média de 29 períodos e volta a subir. Voltou a subir na sexta, né? Se e somente se romper a máxima do dia 29 de agosto em 23,27, pode valer aqui para quem gosta de operar esse tipo de ativo uma nova entrada, né? Com alvo onde lá em 23,69, né? 23,69, depois lá em 23,94, tá? Quero ver o gráfico semanal da ISA Energia. Bom, aqui já tem 4 semanas de alta, né? É normal que o ativo fizesse uma correção, tá? Então, nesse tempo gráfico, temos o início do que pode ser uma correção. Essa correção não precisa ser caindo, pode ser andando de lado, ok? Importante que respeite a média de 21. Média de 21 aqui é um nível de suporte. Média de 21 que está em R$ 22,91, certo? Mas aqui também não deixa de ser bonito, né? Olha aqui, ó, sobe, né? Pode andar de lado, corrigir. Vamos ver se o ativo depois consegue romper a resistência ali que eu mencionei e fazer isso aqui para cima, né? Porque sabe até buscar a máxima ali de R$ 24,40 e com 39, 24,40, tá? Fica aí para vocês avaliarem. Taesa também não é um ativo tão ruim, né? Pelo contrário, é até bom, né? Eu não coloquei aqui, mas vamos dar uma olhadinha, né, no nosso... A Taesa também tem um movimento parecido, né? Aqui no gráfico diário, Taesa, olha aqui, ó. Sobe, olha aqui, ó. Sobe com força. Aí o ativo faz o quê? Faz um testezinho de fundo, vem até a média, volta a subir. Se romper esse nível aqui, ó, se romper ali a máxima do dia 1º de setembro em R$ 35,10, aqui pode ser um ponto de entrada para quem gosta de operar esse tipo de ativo, tá? Eu gostaria de ver o ativo corrigindo um pouco mais, né? Detalhe, né? Compras, se romper 35,10 valem se o volume tiver alto ou em uma tendência de alta. Baixinho como tá muito ruim, certo? Bom, vamos ver agora então a VEG, né? VEG. Por que eu coloquei a VEG aqui, pessoal? Tá? A VEG é um ativo que vem sofrendo muito aí com várias questões, entre elas o tarifaço, né, do Trump. Tem a questão inteligência artificial também pegando, enfim. O fato é que a VEG, do ponto de vista gráfico, fez aqui um movimento no gráfico que tem muita gente, para quem gosta de ver desenhos no gráfico, figuras, né? Nós podemos ver aqui uma figura, tá? Vamos lá, que é um padrão, chamado padrão mastro e flâmula. Aqui está o mastro e aqui está a flâmula. Vamos desenhar melhor essa flâmula aqui. Aqui está a flâmula. Ou seja, nada mais é do que o ativo sobe, tá? Numa perna de alta e depois ele lateraliza. Ok? É o que nós temos aqui, né? A regra é a seguinte: se romper a lateralização para cima, vamos desenhar melhor aqui essa lateralização. Se romper a lateralização para cima, tá? É compra. Se eu deixar um candle de alta aqui, né? É compra. Compra aqui, ó. Tá? Mas tem que ser um candle de fechamento. Qual é o nível que tem que romper? Qual é o ponto exato? 38,32. Rompendo 38,32 para cima, pode ser um ponto de entrada, tá? Para quem gosta desse tipo de ativo, enfim, certo? Mas tem que ser um candle de fechamento e com volume alto quando romper. Se romper com volume muito baixo, desconfiem, tá? Então eu chamei a atenção aqui para a VEG só para mostrar isso, certo? É um padrão que muito trader aí opera. A VEG tem pontos aqui um ponto de suporte imediato na faixa dos
37,69, que é a média de 21. A média de 9, né? A média de 21 também é suporte, 37,12. Fica aí para vocês avaliarem. Vamos ver agora dois papéis do setor de construção que vem desempenhando muito bem, né? O setor de construção sobe com força, por quê? Um dos motivos é macroeconômico, né? A perspectiva de redução dos juros, tá? Antes do previsto aí pelo mercado, né? O mercado antecipa a redução dos juros, que os juros podem, a Selic pode começar a cair mais cedo do que se projetava. Então, isso impacta positivamente papéis do setor de construção, tá? MDNE3, Moura do B, uma construtora altamente focada na região Nordeste, tá? Um ativo, um gráfico muito bom, tá? Um gráfico bom, clara tendência de alta, né? Mas agora o ativo chegou num momento decisivo. Por quê? Porque ele tem aqui, ó, dois topos, tá? Esse topo aqui, esses topos são uma resistência importante no gráfico. Vejam que a faixa, na minha opinião, a faixa aqui 26,89 é o ponto a ser rompido. 26,89 é a máxima do dia 28 de agosto, tá? Esse aqui é o gráfico diário da MDNE3, tá? O ativo chegou a fazer uma máxima, né? Então, a máxima 26,89. Ele chegou a fazer rompeu esse ponto na semana que passou, foi a R$ 27,07, mas fechou abaixo. Fechou onde aqui? O fechamento foi no 26,26, tá? O problema é o seguinte, será que esse ativo não estaria fazendo um topo duplo? Tá, o que é o topo duplo, né? Topo duplo é isso aqui, ó. Topo aqui, tá? Topo aqui e topo aqui. Topo duplo no mercado tem uma máxima para isso, tem uma frase para isso. Topo duplo, tempestade à vista. Significa o quê? Ele tenta romper um nível de preço. Aí cai. Depois tenta romper de novo nos dias seguintes ou semanas seguintes e cai. Então, gente, nós teríamos uma condição para que houvesse uma realização. Ele não consegue romper resistência e cai. Tá? Se cair, se vier uma queda aqui um pouco mais acentuada, né, um pouco mais forte, 26,03 é um ponto de suporte. Tá? O outro ponto de suporte importante está na faixa de 24,80 e na média de 21, 24,62. Então tem que ficar de olho nisso, se nós não temos aqui um topo duplo. Tá? Comprar agora, vamos dar uma olhada no gráfico semanal, mas comprar agora eu também acho um pouco arriscado. No semanal nós temos claramente aqui uma divergência no gráfico, né? Por quê? Porque vejam o volume cai e o preço sobe. Divergência aqui que nos mostra, que sinaliza que pode haver uma correção. Essa correção não precisa ser caindo aqui no gráfico semanal, pode ser lateralizando, tá? Então eu esperaria uma lateralização, uma correção e depois pensaria em comprar o ativo, tá? A melhor compra foi aqui embaixo, né? Quando rompeu aqui 12,94, R$13 lá em março, né? Olha que maravilha, né? É um gráfico bom, um gráfico bonito, mas está um pouquinho afastado das médias. Isso pressupõe algum cuidado na hora de comprar. Fica aí então para você avaliar, tá? E vamos terminar com o Lavi LAVV3, também do setor de construção. Esse aqui é um gráfico muito bonito, né, gente? É um gráfico excelente, né? Excelente mesmo, né? Clara tendência de alta iniciada lá em janeiro deste ano. E detalhe, né, gente? Olha o volume monstro da última semana. Um volume monstro com o ativo subindo aí 12,78%, tá? Na minha opinião, no gráfico semanal LAVV3, comprar agora estaria fora de timing. Por quê? Porque a entrada, né, o timing de entrada foi em 12,90 ou 13,34. Comprar agora está fora de timing. O ativo subiu muito, né? Então
Quem comprou, quem está comprado, está ganhando sua rentabilidade. Em algum momento vai botar o lucro no bolso, né? Quem não entrou tem que ter cautela, porque o ativo se afastou das médias, tá? Comprar agora, esse aqui é o gráfico diário da Lavi. Comprar agora é assumir aqui um risco de pelo menos aí 9%. Vale a pena correr esse risco? Não, tá? Não vale a pena correr esse risco. Tá aqui, ó, a melhor entrada foi aqui, ó. O último timing de entrada, né? Em 13,39 por ali, né? Tá? Médias apontam para cima, volume sobe, dando sustentação à alta do papel, mas não vejo a entrada neste momento. Tem que esperar corrigir até pontos de suporte, certo? Bom, muito obrigado pela atenção de todos, desejo que você tenha uma ótima semana e nos vemos no próximo final de semana. Até lá!